aqui mais uma vez com o programa OAB em Foco, numa promoção conjunta da 13ª subseção da Ordem dos Advogados de Teresópolis, da TV Diário. E hoje, antes da gente começar no assunto, a gente tem um destaque para fazer com relação à subseção, que amanhã está acontecendo aqui o curso de peticionamento digital, né? Que vai ser no Hotel Vila Nova, há bastante advogados inscritos em Teresópolis, então a gente está lembrando. Provavelmente para aqueles que não vão participar desse, nós teremos outros cursos. Então, para você ficar ligado, porque na era digital não tem como a gente ficar para trás. E no programa de hoje a gente vai trazer aqui como convidados os representantes da AVIT, Associação das Vítimas das Chuvas de 12 de janeiro em Teresópolis, porque a gente teve notícia ao longo da semana de ações, de medidas judiciais da associação que teriam obtido sucesso, né, obtido liminares no judiciário visando a regularização do pagamento do aluguel social de várias pessoas. Como isso é um problema que vem afligindo a população atingida de uma maneira bastante forte, bastante grande em Teresópolis, tem sido, com certeza, um dos maiores problemas do pós-tragédia, uma vez que muitas pessoas vêm reclamando de não receberem o aluguel social, apesar da divulgação de números pelo município, pelo Estado, do pagamento do aluguel social a muitas pessoas. O fato é que as reclamações são tão grandes quanto esses números divulgados. Então, a gente ouve na esquina, a cada momento, e de conhecidos, né? Todas as pessoas com certeza conhecem algum caso de pessoas que não estão recebendo o aluguel social. E então, com essa notícia veiculada ao longo da semana de que a Justiça teria acolhido o pedido de regularização, surgiu a esperança de solucionar, pelo menos começar a solucionar esse problema. Então a gente chamou aqui no programa de hoje o presidente da AVIT, Jorge Henrique, e o Cláudio, um dos colaboradores também da associação, para explicar para a gente do que se trata, né? A gente tem ouvido falar da Associação das Vítimas, ela tem sido procurada constantemente, mencionada constantemente. Então a gente, como tem acompanhado isso, até na condição de colaborador, desde o início da associação, a gente resolveu chamar o pessoal aqui para explicar, né, do que se trata a AVIT, né? O que realmente pretende a AVIT. Então, antes de mais nada, vamos partir para as apresentações aqui. A gente tem o Jorge Henrique, né, que é bacharel em Direito, né? E, Jorge Henrique, como é que você veio parar nessa história de Associação das Vítimas? Bom, para começar, eu sou uma vítima, né? Foi até interessante, né? Porque os trabalhos que foram feitos para a reunião, né, das pessoas, né, para se formar a associação, né, foi um trabalho que não demorou muito, né? E foi da necessidade mesmo, né, da gente ter aí uma união que é para poder a gente ter algumas respostas, né, porque a gente não estava tendo nada. Eu lembro que no início, né, logo pós-tragédia, alguns dias depois, houve uma reunião lá em Campo Grande, né, o pessoal se reuniu, a Associação de Moradores e as pessoas atingidas, e me parece que ali começou alguma conversa para a formação de uma associação. Me parece que havia ameaça de demolição de todas as casas, aquela notícia que corre até hoje, né, que o Campo Grande ia acabar, ia ser tudo demolido, e você já estava lá na ocasião? A minha casa não é bem em Campo Grande, mas é no entorno de Campo Grande, né? E no início do movimento foi exatamente isso. Havia ali não sei,
qual era a intenção, se havia alguma intenção. Eu sei que havia um movimento ali que a tendência dele era acabar com Campo Grande, né? Se comentava que Campo Grande ia acabar, que ia demolir todas as casas, e a gente sabia que isso não poderia ser possível até por força de lei, né? Não é, como é que vai acabar com tudo? Então a gente, antes que isso acontecesse, até porque, como no Brasil tudo é possível, ainda mais aqui em Teresópolis já está sendo tudo possível, antes que isso acontecesse, a gente, então, realmente foi feito começou esse movimento, que é para poder, então, buscar nossos interesses, né? Defender nossos interesses, né? De permanecer na casa, as casas que iam ser demolidas ter o seu devido indenização. Então começou um trabalho daí, realmente da associação daí. E começou de Campo Grande e tem que expandir teria que expandir para todas as áreas afetadas, porque teve, né, que expandir, claro, porque uma associação das vítimas estava cobrindo todas as áreas afetadas, e sem falar que os problemas, a gente identificou os problemas, eram parecidos ou iguais a todos. A todos. Todos os lugares. Todos os lugares sofriam a mesma. O Campo Grande foi bem maior em torno da catástrofe, que foi um bairro mais atingido. Mas mesmo os outros bairros, o problema é mesmo de hoje de aluguel social, todo o reflexo que teve em cima da catástrofe, hoje está igual para todos. Entendi. Bom, então, desse início de conversa lá em Campo Grande, a gente acabou chegando na estrutura que tem hoje da AVIT, né? Para quem não sabe, no início, quando houve a ideia de se organizar as vítimas em uma associação, exatamente para facilitar a atuação perante diversos órgãos, inclusive na Justiça, houve a colaboração de diversos advogados da cidade, né? Eu mesmo pude participar dessa elaboração de estatuto, né? A gente teve o Dr. Carlos André, o Valdec, o Dr. Édio, o Dr. Antônio Geraldo, que inclusive participou não só como colaborador advogado, mas nas reuniões ele comparecia também, se colocava na condição de vítima, uma vez que a casa dele foi atingida lá. E então a convocação para a formação dessa associação foi feita em jornal, através de edital, e quem assinava esse edital de convocação, convidando qualquer pessoa, qualquer cidadão teresopolitano que se sentisse na condição de vítima a participar, foram justamente 5 advogados, né, que, visando cumprir as formalidades legais, né, conduziram todo o processo de eleição da diretoria, né, essa própria convocação. A partir da formação da associação, começaram a ser admitidos os sócios que a gente chama de colaboradores, né? E a gente tem aqui o Cláudio Carneiro, né, que é um desses sócios colaboradores, que desde a primeira hora, eu acho que nessa primeira reunião de Campo Grande ele já estava lá, né? Não sei fazendo o que a gente chamou lá, mas ele já estava lá com a intenção de ajudar. Cláudio, diz pra gente como é que você veio parar na associação, na AVIT, como é que tem sido a tua atuação, enfim. Boa noite a todos. Bom, a AVIT, na verdade, ela começou de uma conversa de pessoas, né, assim, que gostariam de ajudar e assim, trocando ideias, como que a gente podia ajudar. E chegou à conclusão, assim, que eu achei importante. As vítimas precisavam de um canal de comunicação, né? Elas precisavam, até tem um lema na associação, dar voz a quem não tem voz, né? E esse é um lema interessante, porque às vezes o poder público, ele apresenta algumas soluções e quem na verdade tem interesse não é consultado, né? Então às vezes as soluções não são soluções ideais para quem está precisando. Isso acontece muito. E a gente já viu assim, essas pessoas conversando, e a gente falou assim, olha, vamos ajudar as vítimas, né, a criar uma associação, a se organizarem, para que elas possam se autorrepresentar, né, para que elas realmente possam fazer valer seu direito. Porque a luta é grande, né? A luta a gente entende que vai ser uma luta longa, porque reconstruir Teresópolis não é fácil,
né? A gente vê no dia a dia, nessa participação dentro da VIT, né, as demandas são realmente imensas. Precisa de muito diálogo, né, principalmente com o poder público. Precisa, e algumas vezes, se fazer da justiça, né, para se valer um direito. E a VIT é esse canal, né, assim, e lá na VIT eu sou um dos sócios colaboradores, né, a gente ajuda nessa parte de organização mesmo. Né? Entendi. Então, quando você fala que a intenção é dar voz a quem não tem voz, a gente pode até dizer que foi uma maneira de formalizar, né, de dar uma personalidade, porque hoje a VIT é como uma organização, ela tem sua personalidade, seu CNPJ, sua representatividade. Então, a partir daí é que você colocaria como dar voz a quem não tem voz. A gente poderia arrematar. E me diz uma coisa, vamos lá, no dia a dia, no cotidiano, eu sei que o trabalho da VIT é bastante grande, dos colaboradores, dos membros, e a abrangência também. A VIT, como é que é? Qual é a abrangência dela? Está no município inteiro? Como é que é isso? Como é que é essa organização? Na verdade, ela funciona, ela visa atingir todas as comunidades, né, que estão naquele decreto, né, de calamidade. E a forma de organização dela é através de comitês comunitários. Né? Então, ela tem uma diretoria, o Jorge é o presidente, o Joel do 2º distrito é o vice, o Nauro do 3º distrito é o secretário, e tem o Cirlei e o Rony de Campo Grande, né? O Cirlei é da Grande Florestal. Quer dizer, a diretoria ela também visa contemplar todas essas áreas, ter representantes na diretoria, 1º, 2º e 3º distrito. Sendo que aí, em cada comunidade dessa, são formados comitês, né? E esses comitês organizados vão olhando a demanda daquele lugar, né? E fazendo essa comunicação. E a diretoria em si vai pegando essa demanda, vai trabalhando quem é de direito, né? Governo estadual, governo federal, município, né? E o judiciário também, se precisar. Muito bem. Jorge, a gente já vai fazer um intervalo no primeiro bloco, mas eu queria te perguntar assim, hoje a VIT conta com, pela notícia que a gente tem, centenas de associados legalmente cadastrados, com ficha, mais ou menos isso mesmo? A gente tem, primeiro a gente tem que falar da nossa legitimidade, né? Que a VIT é uma associação que está em pessoa jurídica e ela pode responder pelos associados com toda tranquilidade, porque nós temos legitimação. E realmente, né? E a tendência é aumentar, porque a associação é nova, ela foi criada no dia 10 de março. Né? Então a gente não tem ainda uma... Acho que até no começo a gente ouviu falar, existia uma desconfiança de ser uma questão política. E parece que até quando, isso eu presenciei, quando teve a Rádio Globo na praça, o entrevistador perguntou se era candidato a alguma coisa. Né? Isso acontece constantemente? Como é que é isso? As pessoas têm ainda um pé atrás, porque todo mundo fica com medo, né? Qualquer propósito que você faça hoje, o camarada desloca que você tem algum interesse. A política é uma coisa muito, muito bonita, né? Eu como quando eu estudei Direito, eu lembro que uma das cadeiras que eu tive foi Ciência Política. Então, existe uma diferença realmente entre ciência política, a própria política e a politicagem que se exerce hoje aí, né? Então, a gente até compreende realmente esse tipo de posicionamento das pessoas, né, desconfiadas e tal, mas isso já está mudando à medida que a gente está apresentando realmente ações efetivas em cima de um trabalho sério, digno, com pessoas competentes, com pessoas interessadas, né? A gente tem, só o Cláudio aqui como colaborador, quer dizer, não é só vítima, né? Claro que eu tenho o meu lado de vítima, eu tenho interesse como vítima em participar da associação, em conduzir os trabalhos da associação como vítima. Mas nós temos colaboradores. E os colaboradores não valem nada, não
são políticos também. E até essa questão da política partidária atrapalharia, porque, pelo que eu sei, a VIT tem um diálogo com qualquer órgão, em qualquer nível, né? Com certeza. Esse diálogo é necessário, como o Cláudio bem colocou, a gente tem que buscar a quem possa, não vou nem usar socorrer ou ajudar, porque a gente não tem que ter ajuda ou socorro, né? A gente tem que ter os resultados que a lei nos permite, que é o nosso direito, buscar os nossos direitos, que não são poucos, são muitos, né? Então o que a gente precisa é isso, né? Essa contrapartida justamente do poder público. Se a gente for partidário, ninguém nos recebe. Aliás, questão de receber ou não já é difícil, né? O pessoal já fala em associação, o sindicato, fica todo mundo já com o pé atrás. Mas não é o nosso caso, não. A gente tem, eu acho que pelo trabalho, pela seriedade que a gente está conduzindo os fatos, né? Os trabalhos que nós estamos conduzindo está sendo muito bem aceito, embora sejamos um grande calo no sapato de alguns. Essas pessoas estão revendo alguns conceitos, até em termos de corporativismo e tal. Mas é muito bom. A questão do calo a gente vai ver mais adiante, até a questão da representatividade da VIT, que eu já ouvi falar que chegou no exterior, mas a gente vai perguntar isso mais adiante. Então vamos para um breve intervalo e a gente já volta aqui. Bom, estamos de volta aqui com o programa OAB em Foco, hoje recebendo o pessoal da VIT, Associação das Vítimas das Chuvas de 12 de janeiro em Teresópolis. O nome é grande, mas é proposital para definir a representatividade da associação, mas a gente chama de AVIT, né? Como é conhecido. Estamos aqui com o presidente, Jorge Henrique, o colaborador Cláudio, e a gente estava falando da questão da representatividade da AVIT e de ser eventualmente um calo para determinados órgãos, né? O Jorge estava falando aqui com a gente no intervalo, com relação à atuação deles, com a busca de resultados que desde o início vem sendo feita junto a várias secretarias, Secretaria de Desenvolvimento Social do município, a Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Eu queria que ele contasse para a gente assim, um pouquinho melhor como é que é essa rotina de trabalho da VIT desde o começo da atuação de vocês. Bom, a gente busca os resultados, né? E a gente procura até fornecer as soluções também. Os resultados são justamente, né, são feitos através da Secretaria de Estado, ou municipal, ou de Estado, né? O Estado do Rio ou do município, né? Secretaria do município. Então, como é que a gente atua? A gente reúne os problemas das pessoas, né? Um exemplo foi aluguel social, moradias, reúne aqueles problemas e então, como a gente não tem uma resposta eficaz, pontual, a gente busca esse resultado junto a quem deve dá-los. Porque a gente não pode ficar esperando alguém se dispor a dar alguma coisa que tempo e o tempo. Até quando? Ah, não, isso vai ser resolvido, mas quando vai ser resolvido? É amanhã? Não pode ficar esperando. Não pode ficar, hoje em dia, as vítimas não podem ficar esperando. Eu queria dar um exemplo disso que o Jorge está falando. A VIT, às vezes, ela tem assim, ações que não dão palanque, né? O que eu chamo de não dar palanque? Não aparece. Mas uma ação muito importante que a VIT teve, eu, inclusive tive com o Jorge, assim, nessa reunião, foi com a Leila e com a Ruth, da Secretaria Civil. Secretaria? Do Estado, da Casa Civil. Da Casa Civil. Inclusive, assim, quem conseguiu fazer essa reunião, colocar a gente para conversar foi o deputado Nilton Salomão. E lá nós descobrimos uma coisa muito importante, ou seja, só tinha uma pessoa para fazer essa vistoria, que seria a vistoria onde vai dar o valor indenizatório às casas. E às vezes ela não tinha nem carro. Né? O Jorge estava lá comigo, ou seja, através do nosso trabalho, conversando, fazendo a pressão, né, que a associação tem, na outra semana subiu uma equipe com 4
pessoas. Ou seja, deixa eu só explicar aqui. Para quem não sabe, esse procedimento de quando a residência está interditada, ele funciona da seguinte maneira. Compete ao município, a Defesa Civil Municipal, interditar a casa, ou não, ou liberar, mas no caso, interditar a casa, mas a indenização é paga pelo Estado do Rio. Então tem que vir um técnico, né, do Estado do Rio para fazer a avaliação, ele homologa, no caso, a interdição, né, e ele faz uma avaliação com relação ao valor para propor a indenização à pessoa que vai ter a casa demolida, ou enfim, só para esclarecer essa questão desse profissional que o Cláudio está falando. Então o que acontece? Tinha um só em Teresópolis, quer dizer, ela ia levar 3 anos para fazer isso, né, e com a dificuldade toda que ela colocou lá, que era até a Leila, né, Dona Leila? Foi a Leila e a Ruth, isso, né? Bom, com isso a gente, quer dizer, trabalhando, conversando, fazendo a pressão, porque eu acho que a associação também tem esse trabalho de fazer pressão, conseguimos colocar mais 4. A gente não conseguiu o que a gente queria que eles dissessem, um planejamento dessas vistorias. Eles responderam para a gente, por escrito, por que não poderiam fazer um planejamento. Mas é uma coisa que as pessoas cobram, né? O certo é você ter um planejamento de vistoria, para você dizer se o prazo está certo, se aquilo está adequado, se o ritmo das vistorias estão adequadas, né, à necessidade de quem é vítima, de quem está lá esperando. Isso a gente não conseguiu. Mas, assim, a associação ela trabalha muito nisso, né, identificando onde tem um problema, o que pode resolver, com o que a gente tem que mexer para ajudar a mexer naquilo ali. Então, esse é um trabalho que não dá palanque, não aparece, mas que é preciso. No fundo, o resultado é que aparece, né? O que interessa para a gente é o resultado, né? Que a associação, não precisa aparecer a associação. A gente quer que apareça o resultado, efetivamente o resultado. A gente tem notícia até, Jorge, de uma colaboração sua, até com relação às pontes, né? O que a Associação das Dívidas tem a ver com ponte? É evidente que tem a ver. Mas parece que houve um trabalho, uma ajuda sua com os técnicos. Conta pra gente como é que foi isso. A Subsecretaria da Região Serrana, que é a secretaria que foi criada para acompanhar a recuperação da região serrana, inclusive Teresópolis, em obras, né, em recuperação de estradas, recuperação de pontes, encostas. A gente, nesse trabalho que a gente faz, que o Cláudio aí mencionou, inclusive, esse trabalho que a gente faz, junto das autoridades competentes, nos procurou, quer dizer, nós os procuramos inicialmente, depois houve uma interação completa entre a associação e a Secretaria da Região Serrana. Para quê? Para poder suprir aquilo que a Prefeitura não estava fazendo. Isto é, sair com os técnicos os técnicos deveriam estar junto do coordenador dessa área, que foi buscar as pontes efetivamente que deveriam ser construídas, né, as encostas que deveriam ser recuperadas. O que eu fazia? Ele embarcava um dia com ele, botava ele no meu carro e a gente ia percorrer. Teve um dia que a gente foi percorrer encosta porque foi feita uma relação de encostas e de pontes da Prefeitura para o governo do Estado. Só que nessa relação tinha muita ponte que não tinha nada a ver com enchente. Então não era questão de se a recuperação em cima da calamidade pública, em cima das áreas afetadas, o que aquela ponte estava fazendo ali? O que aquela encosta estava fazendo ali se aquela encosta não tinha nada a ver com enchente, não foi decorrente da chuva do dia 12 e tal. Então eu falei, opa, peraí, vamos então adequar essa relação aí, vamos buscar, né? Como a gente tem, eu estou aqui em Teresópolis há muitos anos, a gente tem conhecimento dos bairros, conhece todos os bairros, né? Falei, bom, então só para dar um exemplo, eu coloquei o Raul França, a gente saiu lá de Campo Grande, percorremos até, por um exemplo, percorremos até o Caleme, subindo, descendo o morro, eu consegui fazer isso com um Jeep, eu tenho um Jeep, senão não seria possível, mostrando realmente as áreas que foram afetadas. Coisa que ele não tinha, a relação dele não estava a todas essas áreas. Então esse trabalho que foi feito, que não aparece. Que não aparece, está aparecendo agora, porque já vão começar a reconstruir as pontes e já vão começar em cima das encostas. Tem um outro exemplo também, Jorge.
Foi daquela reunião que nós conseguimos colocar a Prefeitura, o Estado, representado pelo secretário Rodrigo Neves, a Caixa Econômica, né? Então, foi quando logo assim que a gente pegou aquela demanda do aluguel social, que a gente viu que era uma coisa imensa. No início, né? da criação da associação. A gente logo abraçou a causa, porque não dá para fazer outra coisa antes de resolver o problema do aluguel social. E a gente viu que existia uma falta de comunicação entre os poderes. Né? Novamente, tivemos o apoio do Nilton Salomão também, que conseguiu provocar a reunião. Conversamos, quer dizer, tentamos ali resolver algumas coisas, mas parece que não, né? Não resolveu tudo. E agora, novamente, eles tiveram uma outra reunião, né? Sobre agora que a Caixa Econômica começou um trabalho mais forte, que a gente precisava que eles fizessem realmente a identificação das contas. Mas isso tudo por quê? Porque a gente vai provocando, a gente vai pressionando, vai mandando aquelas comunicações. Ofícios, né? Porque é preciso que a gente entenda o seguinte. Às vezes, eu acredito até que algumas associações não entendem a verdadeira função delas, que faça realmente que as coisas funcionem. Às vezes a gente fica vendo associações que estão brigando muito na área partidária, ou seja, fazendo trabalho de partido, né? Não é uma crítica, é um alerta, mas a gente precisa hoje brigar para que as coisas realmente funcionem, né? Então, como que a gente faz que funcione? Pressionando, né? Buscando quem é que tem a verdadeira responsabilidade. Eu acho que esse é o caminho que a VIT vem trilhando, e por isso é que está tendo esse sucesso, né? Vamos considerar um sucesso, né? Eu ouvi dizer que a VIT tem sido profícua na distribuição de ofícios, né? A VIT, desde sua estruturação, né, ela vem mandando ofício para todo mundo, né? Porque uma coisa é certa, né? A gente tem que colocar tudo no preto e no branco, né? Porque a gente procura o diálogo, né? A gente procurou vários diálogos, conversamos várias vezes, todo diálogo. Apresentações, fizemos tudo o que foi possível. Bom, já que não está sendo atendido, como é que vamos fazer? Aí o pessoal presta atenção, né? Aí é preto no branco. Então é ofício para lá, ofício para cá. E está funcionando. Eu acho que a gente chega aí numa questão, que é o que tem se falado essa semana, exatamente com relação ao aluguel social. Administrativamente, a VIT tentou, de várias maneiras, ajudar, né? Parece que a intenção sempre foi de colaborar na solução do problema do aluguel social. Tanto que o Cláudio aí mencionou, né? Nós conseguimos reunir pessoas que estavam trabalhando para o mesmo fim, só que não tinham uma integração, que era justamente a municipal com o estadual, né? E a Caixa Econômica, né? E a gente conseguiu reunir esses três órgãos e cadê o resultado, né? Isso aí começou, acho que logo um mês depois que a VIT foi criada. Logo no início. Quer dizer, a gente estava com um trabalho já mais ou menos formado, né, de apresentando soluções, que a gente apresenta soluções para ter resultados. Apresentando soluções, que é a principal integração. Formasse direitinho o cadastro, né, organizando, buscamos várias informações, conseguimos muita coisa, demos muita coisa. Eu queria até abrir um parênteses e agradecer, né, a Defesa Civil, né? Assim, a Defesa Civil, sempre que a gente precisou de alguma informação, inclusive participou de reuniões nossas, realmente assim, a gente tem que agradecer a Defesa Civil dentro desse quadro aí de problema de pessoal, material, eu não sei, os caras eles se superaram, porque foi o único órgão aí da Prefeitura, né, a única Secretaria que foi do Meio Ambiente, né, que realmente funcionou e atendeu as vítimas mesmo, porque dentro da possibilidade dele, eu acho que eles ultrapassaram as possibilidades. Claro que poderia ter sido melhor se eles tivessem condições, né, humanas, com gente para trabalhar, e físicas, né, carros melhores, equipamentos melhores. Mas o trabalho deles foi fantástico, assim, como está sendo até hoje. Né? E foi com base nas informações da Defesa Civil que a gente entendeu que o problema do aluguel social era um problema de gestão de cadastro. Né? Quando eles passaram para a gente as informações das interdições, e você tinha lá, na época, 2.700 interdições iniciais, e você tinha aí 2.500, 2.600 aluguéis sociais liberados pelo Estado, quer dizer, não era para ver esse problema todo que houve. Tão grande, né? A gente entendeu depois por que houve esse problema,
que aconteceu? Em primeiro momento, o Estado cadastrou todo mundo, independente de laudo de interdição ou não, né? Mas no segundo momento, já era para ter feito materiais em cima das interdições. Porque muita gente, na verdade, provavelmente está recebendo aluguel social sem ter a casa interditada. E a maioria das pessoas, assim, um número muito grande de pessoas que estão com casas interditadas, não estão recebendo aluguel social. Então, quer dizer, precisa essa gestão, essa falta de gestão de cadastro aqui que está gerando esse problema todo, né? E a gente está batendo nessa tecla, a gente está trabalhando em cima disso. São aquelas questões que não geram palanque, mas que precisa botar força, né? Interessante é isso, né? Porque nós começamos a atuar nisso um mês depois, que nós estamos aí em junho. Em junho, acho que 4 meses. 4 meses que a gente vem trabalhando em cima disso. 4 meses depois que a gente está tentando organizar, está tentando fazer nada. Ontem mesmo tive uma reunião com o secretário, né, o pastor Miqueias, né? Novamente falei para ele que assim, era importantíssimo eles trabalharem com o cadastro da Defesa Civil como base, né? Até porque já existe uma lei dizendo que só pode receber aluguel social quem tem a casa interditada. Então a gente precisa ganhar força, né? Ganhar força nesses argumentos. E é o que a gente vem tentando fazer, né? Eu acho que é importante uma coisa que você falou com relação ao grande problema do aluguel social é a gestão do cadastro, né? E eu me recordo que logo no início das tentativas de auxílio veio alguém do Sul, não sei se de Blumenau, que fez uma palestra, foi o prefeito de Blumenau, alguma coisa assim. Acho que foi o prefeito. E ele falava de um cadastro único, que lá eles adotaram um cadastro único, eu lembro disso, né? Talvez a falta de seguir, de repente, uma receita de bolo que já deu certo em algum lugar, né, tenha prejudicado um pouco. Mas a gente vai, mais uma vez, por um breve intervalo e a gente volta especificamente falando do aluguel social, né? Qual a situação atualmente do aluguel social no ponto de vista da AVIT? Se está resolvendo, se não está resolvendo? A gente volta já. Bom, estamos de volta aqui no programa OAB em Foco, recebendo o pessoal da AVIT. Vamos falar agora, continuar falando, né, do aluguel social. Vocês estavam falando do trabalho administrativo, da tentativa da AVIT, das reuniões que foram feitas, não vou dizer apresentando as pessoas, né, mas colocando em contato município, Estado, Caixa Econômica, né, que eram os órgãos envolvidos na questão do aluguel social. Administrativamente eu sei que foram enviados ofícios, foi tentado, vocês pediram que fosse fornecida à associação as listagens dos contemplados, ou os cadastrados, melhor dizendo, no aluguel social, tanto do Estado quanto do município, até daqueles que já haviam negociado a casa com a EMOP e não obtiveram sucesso. Então, chegaram ao ponto de buscar a via judicial. Passaram a ajuizar ações a fim de obrigar o município a pagar o aluguel social a quem se enquadrava nas condições, né, de ter o imóvel interditado, de ter a necessidade, né, para que efetivamente recebesse o benefício. A gente tem aí inúmeras pessoas que com 4 meses, 5 meses de tragédia estão devendo 4, 5 meses de aluguel. Isso, todos os dias a gente ouve falar. As pessoas tiveram que encontrar um lugar para morar, contrataram aluguel e a gente está aí vendo uma dupla injustiça que está acontecendo. A pessoa que não consegue pagar fica até constrangida com isso, e a pessoa que alugou porque precisava e que conta em receber aquele aluguel, né? Muitas vezes feito na camaradagem, sem contrato, entre parentes, amigos, enfim, mas é um dinheiro que efetivamente está fazendo falta, tem em função da pessoa ter perdido tudo. Então, passando pela fase administrativa, a AVIT resolveu buscar o judiciário. E a gente teve aí amplamente divulgado na mídia essa semana que começaram a ser deferidas, foi deferida a antecipação de tutela, obrigando o município a pagar em 48 horas o aluguel social. Isso é o resultado
como é que eu vou dizer, isso fecha a porta do diálogo, Jorge? Eu acho que como muito pelo como é que você colocaria isso? Pois é, eu acho muito pelo contrário, né? Hoje, eu soube que houve uma reunião, através do jornal hoje, do Diário, inclusive, e houve uma reunião ontem visando atender essa demanda aí, essas ações, né? Solucionar essas ações, uma coisa nesse sentido, entre Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Planejamento, do Municipal, né? Desenvolvimento Municipal, Planejamento Municipal, Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Assistência Social do Estado. Ora, por que não chamou algum representante da AVIT, já que ele está envolvido diretamente na questão? Aí é uma boa pergunta. Será que fecharam-se as portas do diálogo? Eu acho que não. Eu acho que justamente a gente apenas fez buscar o direito das pessoas. Resolver o problema. Aquele problema daquela pessoa. Daquela pessoa, porque a quem de direito não estava resolvendo, então a gente não houve nenhuma ofensa, a gente apenas é um paliativo, porque existem mais pessoas envolvidas nisso. Foi um número pequeno mediante o quadro complexo que se está. Então, se houve essa reunião ontem, por que acho que nada melhor que a AVIT é prestar as informações necessárias, né, Cláudio? A gente está acompanhando isso há muito tempo. Dizer por que tem muito caso de nome trocado. Nós temos todos esses registros das pessoas que estão com problema de nome, problema de CPF. Eu acho que é muito mais prático, muito mais fácil, se você quer solucionar uma questão, procurar as pessoas envolvidas para ajudar na solução. Uma coisa que o Cláudio estava falando, já vou te deixar falar, uma coisa que você estava falando no intervalo era a questão da facilidade que a associação tem das pessoas se conhecerem, né? De serem vizinhos, de saber onde encontra a pessoa, né? Por exemplo, um problema que a Secretaria da Ação Social ela tem, e realmente tem, a gente tem acompanhado, a gente está sempre lá, é de localizar algumas pessoas, porque às vezes o celular que deu não funciona, às vezes ela não mora mais naquele lugar, naquele endereço. A casa caiu. Falta um CPF, falta alguma coisa pouca para ela poder receber. Detalhe mínimo. Então, a associação já se colocou à disposição através de seus comitês locais. Se ela manda essa listagem, olha, do Caleme, essas pessoas aqui todas estão com problema. Lógico que a gente vai buscar, vai atrás dessas pessoas e dizer, olha, você precisa ir lá na Secretaria da Ação Social, completar seu CPF, dar o número da conta, ou então se você não abriu, não sabe como é que é, a gente vai te ajudar. Né? Então, o objetivo é esse. Né? Então, quer dizer, à medida que você tem um canal de comunicação, com o objetivo só de lá na ponta ajudar quem realmente precisa, né? Eu acho que a gente consegue, todo mundo junto. O objetivo de todo mundo, eu acho assim, não acredito em nenhum cidadão que não queira o bem do outro que está sofrendo. Né? Não acredito em nenhum cidadão em Teresópolis que não queira ajudar, né, aqueles diversos casos que a gente tem vivido. Ou seja, o que a gente precisa agora é se colocar em diálogo e buscar em cada setor que cada um pode fazer do melhor. Né? Uma coisa que a gente viu muita dificuldade foi esses diálogos, né? Até entre setores, né? Governo, Estado, Caixa Econômica, uma dificuldade impressionante, ou seja, se na cabeça das pessoas que estão na direção pensa assim, poxa, mas eu vou ter que fazer um pouco mais porque eu tenho que ajudar aquele semelhante que está sofrendo. Eu acho que isso tudo já tinha sido evitado. Né? Agora, o que passou, vamos dialogar. Quer dizer, eu acho que, como a gente entrou na justiça, eu acho que você perguntou que fechou o diálogo, não, forçou o diálogo. Tanto é que ele está no jornal lá, né? Sentou Caixa Econômica, sentou... Assistência Social do Rio, de novo, dizer, né? Isso é provocar diálogo, para resolver problema. Mas sentou novamente, né? Porque há 3 meses atrás já havia sentado, enfim. Pode ser que agora, então assim, a associação o tempo todo ela vai provocar diálogo, ou de forma tranquila e tal, ou usando um direito que ela tem, que é a justiça. Mas busca sempre o diálogo. E continua à disposição. À disposição. Se for preciso para ajudar. À disposição. Até levar recado lá, bater palma no portão com a e dizer o que está faltando. Né? Na era digital não tem problema. É preciso dizer aqui que tem pessoas na associação, né, assim, que sofreram muito, né, que perderam muito, mas estão lá de forma abnegada, ajudando o próximo, lutando, né? A gente pode citar, vamos citar nomes, né? Mas assim...
é melhor não citar não, que são muitos nomes, a gente Vai pode esquecer, errar. vai esquecer. Mas eu vou dizer, em cada comunidade dessa tem pessoas que a gente tem que parar e bater pau. Né? Que a gente vê que ela tem um problema imenso, ela esquece o problema e vai cuidar dos outros. Né? Então, assim, essas pessoas merecem assim, um profundo agradecimento de toda a sociedade, né? Não é só da associação, não. Porque o trabalho que elas estão fazendo, né? Bem que se diga, é voluntariado. E assim, delas, né? Porque a associação não é associação de ajuda às vítimas, é das vítimas, né? Então, quer dizer, elas participam, lutam, né? Mas eu vou falar de uma, eu tenho que citar uma. Pode ser? Eu vou citar a dona Neuza. Está coçando ali a língua. A dona Neuza, olha, me perdoa os outros, todos são vários, mas a dona Neuza me emociona muito. Vamos dizer que ela simboliza esse agradecimento. Me emociona muito. Dona Neuza da Granja Florestal. Ela, toda vez que eu vejo ela na reunião, eu sei a dificuldade que ela tem para chegar na reunião, a dificuldade para ela ir embora, porque ela tem que andar um pedação a pé, porque o ônibus não chega onde ela mora. Né? A reunião termina às 9 horas da noite, as mais acaloradas vão um pouquinho mais tarde. E ela luta, né, pela creche dela, sempre que tem alguma reunião, audiência pública. Né? Por exemplo, essa última audiência pública que teve, eu não vi nenhum político de Teresópolis, é uma crítica, né? Eu acho que a gente tem direito de cobrar. Era para mostrar como vai ficar as casas, né? As casas lá na Hermitage, né? Ela estava lá, pediu a palavra, falou da creche, que muitas mães precisavam daquela creche para poder trabalhar, né? E às vezes, talvez, uma orientação, um trabalho que, né, de um engenheiro, de um laudo, podia ajudar aquilo ali. Então a luta dela é tão aguerrida e assim me inspiro muito nela. Né? Você sabe, o Jorge sabe, tem dia que a gente desanima muito, né? Um dia sou eu, outro dia é o Jorge, outro dia o Marco Aurélio também que ajuda a gente vê que não é fácil. Mas a dona Neuza é o símbolo que eu trago assim para mim, né? Me inspirar. Então, isso aí, associados, colaboradores, enfim, quem ajuda a VIT, sinta-se abraçado pelo Cláudio na pessoa da dona Neuza. Então vamos lá. E você está falando das reuniões, a VIT se reúne desde a criação, como é que é? Constantemente? Criação, toda segunda-feira. Hoje a gente tem uma sala, né, que a gente se reúne, que foi cedida pelo sindicato dos previdenciários, né? Queria agradecer também, né, agradecer o Paulo Américo, que participa do sindicato, que conseguiu para a gente. Ao Flávio. E a gente se sente em casa lá, né? Eles deixam tudo liberado, sala, auditório. Só não deixa o cafezinho, mas tudo bem. Depois a gente tem que... Deixa o café lá. A VIT, ela, sendo uma associação das vítimas, né, ela sobrevive de colaboração, de modo geral. Ela tem a sala emprestada, o telefone não tem, é o seu. É o meu, o computador também é o de casa. Muito bem. Às vezes a mulher está no computador, a gente pede para ela liberar lá, ela... Muita má vontade, mas ela libera. Então, e vem mostrando resultado, o que demonstra que boa vontade é o combustível, né? É o combustível da solução dos problemas. Eu acho o seguinte, né, que eu sempre vou até mencionar de novo, apesar de estar de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que se deveria ter feito desde o início não vou dizer da associação, mas das enchentes, né, para cuidar desse tipo de problema, deveria ser um conselho gestor das enchentes, pós-enchentes. Porque Teresópolis, como é que está Teresópolis hoje? Nós temos uma prefeitura que praticamente diariamente, está mudando secretário. Então não existe uma continuidade de trabalho. Né? Em cima dos trabalhos do dia a dia da prefeitura, tem paralelamente esse problema aí grave das enchentes aí que está afetando Teresópolis toda. E você quer um exemplo, por exemplo? Poxa. Quem ficou responsável pela essa parte social foi justamente a Secretaria de Desenvolvimento Social. Só que ela não foi equipada. Nem com pessoas, não é suficiente. Quer dizer, a mesma estrutura que tinha, ela se manteve, ou seja, ela já fazia um trabalho social. Ou seja, não colocou mais pessoas para ajudar, não equipou assim de forma técnica, né? Ou seja, não tem um software lá para cadastrar, tudo é planilha de Excel, é tudo listagem. Quer dizer, as próprias pessoas que estão trabalhando lá, eu entendo porque a gente está indo lá ver a dificuldade, elas estão lutando muito, mas com muita dificuldade. Ou seja,
o gestor, né, ou gestores do executivo não entenderam o seguinte: olha, isso aqui hoje é uma secretaria importantíssima. A gente tem que equipar ela, preparar ela, para ela poder dar a resposta que a comunidade precisa. Talvez até criar um setor separado. É o que está falando, criar de repente um setor. Né? Você vê, o Estado, o governo estadual, montou uma subsecretaria da região serrana determinado para isso. Agora, a coisa, né? Poder soberano. A Secretaria de Estado não vai entrar diretamente em Teresópolis, até porque não pode. Né? Claro que existem aí convênios e tal, mas ele não vai. O poder soberano do município é único. Isso que não vai pegar e dar para o Estado resolver seus problemas, até porque não pode, né? Até porque não pode. Então, tem uma questão, se não sabe fazer, pergunta. Pergunta. Né? Poxa, eu acho que as coisas são simples. A gente não pode fazer das coisas um problema, né? A gente tem que ter, então, falta competência, falta vontade de trabalho. O que falta? É isso aí. Bom, a gente já vai para o intervalo e depois vamos voltar no último bloco. Eu vou me despedir aqui do Cláudio, que eu sei que ele tem um compromisso inadiável até fora de Teresópolis, ele vai ter que deixar a gente, mas a gente continua no último bloco com o presidente falando sobre outros assuntos, outras perspectivas da AVIT. Cláudio, muito obrigado por estar aqui. Eu queria agradecer a você a oportunidade, né? Esse compromisso é que eu tenho que buscar minha filha, que hoje ela faz aniversário. Eu estou morrendo de saudade dela e estou descendo a serra agora. Isso aí. Obrigado, Cláudio, por estar aqui. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Bom, estamos de volta aqui com o presidente da AVIT, Jorge Henrique, e vamos continuar falando. A gente falou aqui um pouco sobre a questão do aluguel social, então que foram ajuizadas diversas ações visando regularizar o pagamento a essas pessoas que ainda não, embora inscritas, ainda não estavam recebendo. E ele me passou aqui um número, a gente tem até acompanhado, mas me parece que passa de 300 pessoas que já procuraram a associação expondo esse tipo de problema, ou seja, de estarem inscritas em algum dos cadastros e não estarem recebendo aluguel. Cerca de 300 pessoas, é muita gente com um problema. Mas a AVIT não se resume ao aluguel social. Como associação de vítimas, ela busca a solução dos problemas das vítimas das chuvas ocorridas em 12 de janeiro e que são muito grandes, né? O pessoal de Teresópolis sabe disso. Então, Jorge, eu encontrei com você lá na segunda-feira uma audiência pública da Comissão de Recuperação da região serrana, onde diversos representantes de diversos órgãos do Estado estavam presentes. Do município não havia ninguém presente, embora convidados, mas que expuseram. A gente tinha lá a DNR, a gente tinha a Secretaria de Obras, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria da Casa Civil do Estado, todos representados lá. A própria Subsecretaria de Recuperação, né, da região serrana. E você estava lá. Então foram apresentadas algumas explicações e também projeto de reconstrução, projeto de reurbanização, de relocação. Eu queria que você falasse qual foi a tua impressão, né, disso que foi apresentado lá, dessa reunião. O que me chamou mais atenção na reunião foi a parte justamente das habitações, né, do Hermitage, né? Infelizmente a gente, digamos assim, quando foi formada a associação, nós chegamos um pouco atrasados, né, em cima da nossa formação, porque já estava aí encaminhando algumas tratativas, já tinha encaminhado tratativas em cima do Hermitage. Mas nos chamou a atenção o projeto, né, o esboço lá do projeto apresentado lá pelo subsecretário Vicente Loureiro, né. Eu achei interessante, até em termos de projeto, como vai ficar, porque ali vai se transformar num bairro, né, o Hermitage, pelo que ele apresentou. O projeto é bonito. Em si é bonito, né? É o que eu digo, né? Eu sempre falo o seguinte, a teoria e a prática é outra. Mas a gente não, né? Enfim,
Agora, o que chama a atenção é o seguinte, se existe um decreto estadual, assinado pelo governador do estado, dizendo que, obrigando que haja participação da população beneficiada, que são as vítimas, cadê essa participação, né? Parece que está tudo pronto. Você vai morar lá. Pô, será que o camarada vai querer morar lá? Se esse projeto, inclusive, não só determina isso, como determina que as pessoas sejam realocadas nos próprios bairros, nas próprias localidades. Mais próximo possível. Mais próximo possível. Não, isso não foi seguido, não foi atendido. E tem um detalhe também. Pelo número que foi apresentado, ele apresentou um número lá de 1.600, aproximadamente 1.600 moradias, apartamentos. E, se eu não me engano, foram 200 também que vai ser feito em Venda Nova. Esse número 200, eu não me recordo muito bem dos 200, mas 1.600 eu me recordo bem. Se for os 200, dá 1.800. Nós temos 2.714 laudos emitidos pela Defesa Civil logo pós enchentes. E a Defesa Civil está fazendo um trabalho de revisão desses laudos emitidos. Hoje, números parciais, chega-se a 1.742 parciais, porque ela não terminou ainda de visitação em todas as áreas, né? Quer dizer, vai faltar habitação. E não, parece que no interior falta grande parte do interior ser feito levantamento, não é isso? Levantamento. O interior, o último levantamento, desses 2.700, o interior somaria mais ou menos 700 pessoas. Então, o projeto do interior prevê 200 por enquanto? Por enquanto, o interior nosso aqui, um lado vai para Rio Bahia, né, que pega ali em Paraíba, e o outro lado vai para Friburgo. Então faz isso, né? Uhum. E a gente já tem aí, temos aí terrenos lá do lado de ali em Paraíba, nós temos ali um terreno que já foi mencionado. A VIT tem tido a oportunidade de informar, de indicar? Pois a VIT não está participando desse processo e a gente teria que participar, né? Até porque em função do próprio decreto, que diz que a participação obriga a participação da população beneficiada. Mas a VIT já procurou esse diálogo? Bom, a gente já se colocou à disposição? Estamos esperando aí um pronunciamento do nosso prefeito, porque nós entramos dentro daquelas ofícios que nós mandamos aí para vários órgãos, né, sobre vários assuntos. Um deles, há pouco tempo agora, no final do mês passado, foi justamente lá para o nosso prefeito, Jorge Mário, pedindo que nos desse algum feedback em cima desses trabalhos aí que estão sendo realizados nas habitações. Não sei por que ainda não fomos ainda respondidos. Esperamos que tenha uma breve resposta, porque senão a gente não sabe aonde vai, né? A gente não pode reclamar depois da coisa pronta. A gente tem que trabalhar antes da coisa pronta, né? Não depois. Depois tem muita coisa que está pronta que você não pode mais mexer. E vai atender as vítimas, será? Uma coisa nessa audiência pública, uma coisa que chamou a atenção na apresentação do projeto pelo subsecretário, né, Vicente Loureiro, foi a sinceridade. Foi a sinceridade dele de dizer que era aquilo que dava para fazer, ou seja, que não se esperasse a invenção de muita coisa, que o projeto tinha sido feito da melhor maneira possível, a partir do que se podia fazer, dos recursos, do próprio modelo, né, Minha Casa Minha Vida, um modelo que tem sido adotado no Brasil inteiro, com algumas adaptações para Teresópolis, mas realmente uma coisa que a gente sente falta é da efetiva participação de quem vai morar lá, né, das pessoas que vão ser relocadas, em princípio, para lá, porque não que essas pessoas vão interferir com
mudar projeto, né? Mas eu acho que a opinião é fundamental. Da opinião pode surgir soluções, né? Pode surgir maneiras interessantes de se fazer a coisa. Coisa mais prática, né? Uma praticidade maior, né? E outro detalhe também, né? O prazo, né? Vinculado a isso das habitações, que isso, se eu não me engano, parece que ficou de começar em outubro. Agora, né? Acho que a data de início seria em outubro. Bom, e outubro tudo bem. E o outro lado, né? Quem está com a casa interditada não está recebendo aluguel social ainda, que eu espero que receba aí em vista dessa avalanche toda aí, comece a receber. Mas que não está recebendo, não tem onde morar. Aquela indefinição se a casa, quanto vale a casa, quanto não vale, quer dizer, ainda está indefinido, muita coisa indefinida ainda, né? Na ocasião eu até tive a oportunidade de me manifestar nessa audiência e uma das coisas que eu falei foi que a lei era muito boa, esse decreto era muito bom, era muito inteligente, que ao prever a participação da população beneficiada em todas as etapas, ele trazia essa população para fazer parte desse processo, desse projeto e talvez diminuísse um pouco a aflição das pessoas de não saber o que vai acontecer. Então a participação, pelo que eu entendo, sugerida no decreto, não é simplesmente para dizer o que vai ser feito, mas é para saber o que vai ser feito, para acompanhar o que está sendo feito e justamente a pessoa ver uma luz no fim do túnel, ela saber, né? Porque atualmente a falta de informação é uma coisa, é a questão mais aflitiva das pessoas, né? E se isso acontece com relação a quem perdeu a casa, ou quem vai ter a casa demolida por estar interditada, eu acredito que também aconteça com quem ficou no bairro. E se cria também um burburinho, né? Que quando você não tem a falta de informação, cria aqui a confusão, né? O burburinho. Aí começa a inventar história. Não, porque isso aqui é como Campo Grande, que vai se tornar um grande parque fluvial, não tem nada disso. Então é até bom esclarecer isso, né? Porque existe até um projeto do parque fluvial, mas o parque fluvial não é que vai alagar tudo, não tem nada, não tem nem esboço ainda, não tem nem estudo. A gente sabe disso por quê? Porque a gente busca as informações nos locais certos. A gente busca a falta de notícia que abre espaço para o boato. Que abre para o boato. Quer dizer, além disso, além da pessoa que está sofrendo, que não sabe para onde vai, tem a sua vida indefinida ainda escuta um boato desse, apavora, poxa. Agora eu estava falando, aí tem a questão da ermitagem, quem perdeu a casa e vai para lá ou vai para outro lugar, enfim. Mas tem quem ficou. Tem o bairro que foi atingido, que não paira sobre ele a boataria de virar um parque, de ser destruído, de sair de lá. E esses bairros a gente tem a notícia aí que falta ônibus, falta luz, falta água, falta tudo. Como é que a AVIT vê a situação? Isso aí a gente está começando como tudo emergencial, né? O fato é que é tudo emergencial. Gostaríamos nós até de ter o poder de resolver nas mãos, porque eu acho que metade dos problemas a gente teria resolvido. Mas essa parte aí de reurbanização das áreas, né? Limpeza das ruas, porque a parte emergencial do Estado foi abrir as vias, né? Estão fazendo um trabalho lá de Campo Grande de mexer com o entulho, tirar o entulho e tal, mas não basta. Acho que já teria que ter sido feito algum projeto, aí eu chamo a atenção da nossa Secretaria de Planejamento aqui da Prefeitura, para poder apresentar alguma coisa, porque a gente busca justamente o que? Um projeto em cima daquilo que aconteceu. E não tem. Estão deixando na mão do Estado? Eu acho que aí que entra aquele... E o nosso poder municipal não existe, não? A nossa soberania, onde está a nossa soberania? Ou seja, tem que haver uma intervenção para recuperação desse bairro, né? Rapidamente. Rapidamente. Né? São ruas aí, entra na rua Campo Grande, tem aquele problema lá que a escola não foi ativada ainda, mas eu já tive conhecimento que a escola vai ser reativada no próximo semestre, mas se o ônibus não puder passar em frente à escola, porque a estrada não está permitindo ainda, não vai ter ônibus, continua a mesma coisa.
E as crianças estão saindo que estão morando lá na região de Campo Grande, Arrieiro ali, estão saindo para estudar em outras escolas. E, né, quer dizer, ainda tem esse detalhe. Então, eu acho que essa parte de planejamento da cidade, o que vai ser a cidade, o que vai ser a Rua Canário, por exemplo, ali, ainda está em estudo a viabilização de interditar tudo que tem aquela encosta ali que caiu, por causa da pedra e tal. Mas isso está muito moroso, né? Eu acho que deveria ter sido a solução mais rápida. Aí é claro que entra naquela, porque ninguém estava esperando essa catástrofe, mas vem cá, nós vamos ficar reclamando que ninguém estava esperando, já tem 5 meses, a gente não continua esperando. Eu acho que já devia ter um direcionamento, pô. Em cima de ruas, limpeza, desobstrução de bueiros, né? Limpeza dos rios, já devia estar sendo executada. Cadê? A gente tem que, eu acho que nossa prefeitura devia estar mais atenta a isso, porque acho que cabe ao poder municipal, né, essa demanda. É claro que a gente está demandando inicialmente ao poder municipal, que é o poder da nossa cidade. A gente tem que atingi-lo inicialmente. Mas nada impede também da gente estar atuando junto ao governo estadual. Nesse ponto a gente já vai chegando já quase ao finalzinho do programa, mas eu acho que dá tempo de você falar. A VIT chegando ao governo estadual, ao governo federal, e está chegando até... Me parece que agora... A VIT está transpondo fronteiras. Transpondo fronteiras, A gente soube que recentemente teve um representante do governo dos Estados Unidos procurando a VIT para saber do que está acontecendo, saber como é que está aí a situação justamente após as enchentes, né? Quer dizer, isso significa que aquilo que ainda não foi feito está tomando uma dimensão internacional, né? Poxa, nós estamos aí para receber a Olimpíada e a Copa. Caramba, o troço já está começando a se movimentar. Vão deixar para a última hora, para fazer alguma coisa em última hora. A gente tem que se preocupar em melhorar a cidade. Bom, aconteceu o catástrofe, aconteceu. Ninguém esperava. Morreu, a gente morreu. Então agora vamos erguer a cabeça, levantar a manga e pegar a enxada, pegar a pá, entre aspas, e melhorar a cidade, reconstruir a cidade. E a gente não pode ficar sentado, parado, esperando, né? É isso aí. E parado esperando vocês não estão, né? Então, para a gente não deixar de falar, né, que você me lembrou, a VIT troca o pneu com o carro andando e atira para todo lado. E parece que lançou aí uma campanha do agasalho. Ainda tem esse detalhe, né? Porque a gente embora tenha recebido muita doação de roupas e tal, né? Esqueceu da parte do inferno, do frio, né? E a gente precisa realmente aí, né, atender as vítimas, que não são poucas, principalmente crianças. Então, agasalho, cobertor. Quem quiser doar, pode fazer como? A doação está sendo feita ali, pode ser diretamente ali no CDI, que é ali na Galeria Teresópolis, loja 42, ou na própria associação, né, que funciona ali lá no Sindusprev. No prédio da Casa Bahia. No prédio da Casa Bahia, Delfim Moreira, 266, sala 205. Se não tiver lá, porque lá funciona de 1 às 4. Nós estamos funcionando nesse horário. Mas tem o Flávio lá, com certeza, o Flávio, se alguém vai receber, vai se dispor a receber, com certeza. Quem puder doar, principalmente roupa para criança, que é muito necessário. Bom, e a gente acredita também, fazendo contato aqui na TV Diário, a gente vai chegar a quem precisa, com certeza. Jorge, eu sempre no programa, eu lembro que o advogado é escravo do prazo e aqui a gente é escravo do tempo na televisão. Então a gente vai chegando ao final do programa. Eu queria agradecer a tua presença e colocar para você aqui umas considerações finais que você queira fazer para os nossos telespectadores e já te dando meu até logo, e com certeza você vai voltar para trazer novidade para a gente. Boa, né? Com certeza, novidade boa. Não, eu queria só ressaltar que a VIT ela foi criada com a finalidade do interesse público, né, das pessoas que foram atingidas pelas chuvas, né? E apoiar projetos sociais, visando a melhoria da cidade, contribuir com a recuperação econômica,
do município, passo importante agora aí, como a gente estava discutindo aqui agora, né? Participar de projetos nas áreas de urbanismo, arquitetura, paisagismo. Isso vai ser muito importante para a reconstrução, não só das áreas afetadas, mas do próprio município. Então eu gostaria de pedir aí às pessoas que pudessem, tivessem um tempo disponível dentro dessas áreas que eu mencionei, né, que seria engenharia, arquitetura, paisagismo, acho que seria muito interessante. Nós estamos aí com trabalho junto ao Cefet, o Cefet está desenvolvendo algum trabalho técnico, acadêmico nesse sentido. Eu acho que seria muito interessante para a própria Teresópolis termos essa parceria com outras pessoas. Então está aí a dica. Você que é profissional de alguma área, que acha que pode colaborar de alguma forma com as vítimas, entrar em contato com o Jorge, com a AVIT, que com certeza alguma coisa vai ter para você fazer, né? Então vamos ficando por aqui. Programa OAB em Foco. Até a próxima. Até logo.